Pai Celestial, obrigado por nos trazer ao estudo bíblico hoje à noite, pelos irmãos que chegaram, e nós queremos nos aprofundar na Tua Palavra. Pedimos a Tua ajuda enquanto estudamos essas coisas importantes e me dê a Tua sabedoria para que eu possa ajudar os meus amigos, os meus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, por favor, Pai. Amém. Boa noite. Então, estamos aqui começando os livros da lei na visão geral do Velho Testamento, e nós vamos simplesmente estudar um pouquinho, dando uma olhada nas ideias gerais de cada livro do Velho Testamento. E dependendo do livro, nós não vamos levar muito tempo. Lembra, é uma síntese, então nós não vamos analisar todo o detalhe. Nós vamos simplesmente ver as ideias gerais, as pessoas principais, etc., de cada livro, Deus permitindo. Então agora nós vamos chegar aqui no livro de Gênesis, e eu falei para os irmãos, se não me engano está na página anterior, para a gente entender a Bíblia, precisamos entender o Novo Testamento. Para entender o Novo, precisamos entender o Velho. Para entender o Velho, precisamos entender os livros da lei. Nós estamos começando o estudo dos livros da lei agorinha. Os livros da lei são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas para entender esses 5 livros, nós precisamos entender o livro de Gênesis, que é o primeiro desses livros. E para entender Gênesis, precisamos entender capítulos 1 a 11. E para entender 1 a 11, precisamos entender 1 a 3. E para entender 1 a 3, precisamos entender Gênesis 1:1. Então, Gabriel, você pode ler, por favor, aqui Gênesis 1:1, por favor. Exatamente, no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa é a base, esse é o início. Então você abre sua Bíblia no Velho Testamento, no primeiro livro, no primeiro versículo da Bíblia, e você vê que Deus anuncia, Deus declara que Ele é o Criador. Ele não defende essa verdade, Ele não tenta explicar como que Ele existe, por que Ele existe, mas Ele existe. Ponto final. Provavelmente, se Ele tentasse explicar para nós, nós não entenderíamos. Somos tão finitos e Ele tão infinito que nós não vamos entender tudo, né? E se você conseguir colocar Deus dentro de uma caixa e falar, olha, agora eu tenho Deus, eu consigo explicar Ele, seu Deus é muito pequeno, muito pequeno. Então o livro de Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer princípio. E quando você estuda o livro de Gênesis, a boa coisa do livro é que você vai encontrar muitas vezes a primeira vez de algo na Bíblia. Então você encontra uma visão ou uma pessoa em outro livro da Bíblia. Você pode muitas vezes voltar para o livro de Gênesis e ali você vai ver essa pessoa pela primeira vez, ou essa situação, esse lugar, esse evento. Então você começa em Gênesis para entender o resto de uma forma histórica e muitas vezes de uma forma teológica. Então, a palavra-chave do livro de Gênesis é a palavra princípio. Princípio. Deus criou os céus e a terra no princípio. Deus criou o primeiro casamento. Deus julgou a terra a primeira vez com o dilúvio. Deus deu o evangelho a primeira vez em Gênesis 3:15. Nós notamos o primeiro pecado em Gênesis 3:6 com Adão e Eva. Então sempre estamos vendo a primeira vez, e muitas vezes mais para frente na Bíblia nós encontramos algo e não há muita explicação. É necessário então voltar para o primeiro lugar, e fazendo isso nós chegamos novamente no livro, muitas vezes no livro de Gênesis. Aqui nós colocamos quem é o autor, ou na verdade o autor é o Espírito Santo, o escritor do livro de Gênesis é Moisés.
A Bíblia enfatiza isso, Jesus ensinava isso. Se Jesus acredita em algo, eu vou acreditar na mesma coisa. Então, quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Jesus disse, concordamos com ele. Na verdade, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os livros de Moisés. Jesus até divide a Bíblia, ou o Velho Testamento, falam sobre os livros de Moisés e os profetas, e às vezes os livros de Moisés, os Salmos e os profetas, mas os livros de Moisés são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós sabemos que no finzinho Moisés morre. Eu não imagino que Moisés estava escrevendo futuramente, dizendo, eu vou morrer. Não, eu imagino que alguém após ele, talvez Josué, escreveu essa parte, mas a maior parte, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi escrito pelo homem de Deus, muito manso, Moisés. Moisés, nós sabemos, era um homem de Israel que estava no Egito. Ele era um príncipe por causa de uma situação muito interessante, e ele tirou o povo de Israel do Egito, o povo sendo escravizado no Egito. Deus milagrosamente usou Moisés e o povo saiu da África, porque o Egito fica na África, e foi pelo Mar Vermelho sendo partido pela mão de Deus e chegando no Monte Horebe, recebendo a lei, etc. Eu vou explicar mais sobre isso aos irmãos, mas aqui no livro de Gênesis, ele é o escritor desse livro. Em cada versículo da Bíblia, você pode marcar um versículo que é o versículo chave. Isto é bom porque se você se lembrar desse versículo, você vai poder lembrar melhor do conteúdo do livro. Então nós sabemos que o autor ou o escritor é Moisés. Nós sabemos que a palavra-chave é princípio. E nós podemos saber também que o versículo-chave é Gênesis 1:1. Na verdade, normalmente há mais do que um versículo-chave. Temos aqui, por exemplo, Gênesis 1:1 e também Gênesis 3:15. Celina, pode ler, por favor, Gênesis 3:15. Muito bem, então aqui, a primeira vez, Deus anuncia o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. Aqui, antes de acontecer, Deus disse que haveria a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Enfatiza que essa serpente ia machucar a descendência da mulher, o filho da mulher, mas que essa descendência ia matar com uma ferida na cabeça a serpente. Aconteceu porque Jesus venceu Satanás na cruz. Não que Satanás morreu ainda, ele vai ser lançado no lago de fogo, ele vai sofrer eternamente, mas ele não vai poder escapar essa punição eterna. Mas Jesus foi ferido sim na cruz, ele até morreu fisicamente, sofrendo espiritualmente o castigo de Deus por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou. E a primeira vez que Deus profetiza isso, profetiza aqui em Gênesis 3:15. Então Deus, logo no início da Bíblia, já nos prepara para a vinda dessa pessoa especial, essa pessoa sendo o Messias, a palavra hebraica, ou o Cristo, a palavra grega. Então vemos isso, essa ênfase chegamos. E em Gênesis estamos vendo que Deus criou Adão e Eva. Eles se casaram, estavam no jardim do Éden, um lugar maravilhoso, cheio de animais sem pecado, sem violência, sem agressão, não tinha choque, não tinha briga, não tinha mentira, não tinha ladrão, não tinha bandido, não tinha corrupção. Um lugar maravilhoso, um verdadeiro paraíso. Mas um ser
entrou porque ele foi lançado do céu um anjo, que se tornou Satanás, um demônio querendo corromper a glória de Deus, e decidiu atacar a coroa da criação de Deus, Adão. Isso aconteceu no livro de Gênesis. E ele atacou o vaso mais fraco na vida de Adão, era Eva, e ela, sendo enganada, caiu na transgressão. Adão não falou nada, ele aceitou o pecado dela, ele pecando com ela, ele comeu da árvore proibida e os dois caíram no pecado. Caíram no livro de Gênesis. E daí nós notamos o início do pecado. Logo depois, Deus deu essa profecia que um homem ia nascer da mulher. Parece que quando deu à luz um filho em Gênesis 4, ela achou que era esse filho prometido, mas não era, porque ela deu à luz 2 filhos e um matou o outro, Caim e Abel. Caim matou Abel. Deus separou as famílias, ela deu à luz outro filho, 7, e dividiu, e Caim formou a família dele em outra região, e o filho 7, outra parte da família. Mas com o tempo nós notamos que todos os homens se corromperam na terra e só imaginavam coisas violentas nas suas mentes, e Deus escolheu um homem, e Deus introduz outro conceito. Em que livro? O livro de Gênesis, a primeira vez, o conceito da graça. Esse homem que Deus escolheu era Noé. Noé era um pecador também, a família dele cheio de pecadores também, mas ele achou graça, ele confiou em Deus, e Deus usou ele para construir uma arca, e Deus esperou mais 120 anos, mas o homem não se arrependeu, e Deus acabou destruindo a terra toda em água, um grande dilúvio, quebrando os céus e quebrando a terra, água surgindo, espalhando na terra, no livro de Gênesis. E até hoje você pode estudar a estrata da terra, as camadas do solo, e vendo bichos que hoje não existem, muitos bichos morrendo durante esse dilúvio, e pessoas também, provavelmente as pessoas sendo separadas dos animais, porque é algo normal, mas nós notamos esses fósseis de várias criaturas que morreram há anos e anos atrás. Logo depois, Noé e os seus 3 filhos saíram da arca e espalharam, e infelizmente não obedeceram de novo, e Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, e nós notamos a divisão das línguas e dos povos na terra. Onde? No livro de Gênesis. Muitos anos no livro de Gênesis. E Deus depois ele escolhe um homem, em vez de trabalhar com todos os homens da terra, ele decide formar um povo especial, o povo de Israel. E o homem que ele escolhe, o nome dele é Abrão. Abrão é casado, ele mora na Ásia, e ele chama ele, Abraão nem sabe para onde ele deve ir, mas Deus chamou ele para sair do lugar dele e ir para outro lugar. E ele fugiu ou foi embora com a esposa dele, com outros parentes, e acabou indo para a terra chamada Canaã. Canaã hoje é a nação de Israel. Mas na época tinha outros povos que eram dos outros filhos de Noé, filhos e netos, bisnetos, etc. E Abraão foi escolhido por Deus, e ele tinha fé em Deus, ele confiava em Deus. Infelizmente, muitos povos nessa época já criaram falsos deuses. A Bíblia fala sobre doutrinas de demônios. Talvez muitos falsos deuses, talvez todos os falsos deuses que existem até hoje são a criação de demônios. Mas um falso Deus, na verdade, não é Deus de qualquer forma. É imaginação. Quanto a nós, é brincadeira, não existe. Completamente uma falsidade. E Abraão foi para essa região e
a esposa dele, por um milagre, deu à luz um filho, Isaac, e ele também, por um milagre, deu à luz, a esposa dele deu à luz gêmeos, e dando à luz especificamente Jacó. E Jacó tinha 4 mulheres na vida dele e deu à luz 12 filhos. E esses filhos se tornaram as cabeças das 12 tribos da nação de Israel. E ainda estamos no livro de Gênesis. Tudo isso no livro de Gênesis. E esses homens não gostavam de um dos irmãos dele, José. E José, eles queriam matar, acabaram vendendo ele para alguns outros homens, vendendo o irmão deles. E ele foi para o Egito, através de várias coisas interessantes e até de milagres. José se tornou um príncipe na nação do Egito, um homem escolhido para abrir a porta para que os irmãos dele, aquela nova nação de Israel, pudesse escapar um faminto ou uma fome na terra de Canaã. E eles escaparam e acabaram indo para o Egito. E passaram um bom tempo lá. Faraó, o rei do Egito, ele gostou de José, da família dele, deu uma terra muito boa, própria para criar ovelhas, etc. Foi uma terra muito boa, água, etc. O povo cresceu, mas o povo cresceu tanto. Bom, eu estou saindo do livro de Gênesis agora e indo para o livro de Êxodo. Nós podemos ver aqui a importância do livro de Gênesis. Estabelece a base histórica e a teológica da Bíblia inteira. Mostra o início da criação do homem, do pecado e da nação de Israel. Ilustra as escolhas de Deus, 10 vezes preferindo o filho mais novo. É interessante isso, eu não mencionei isso. Mas quando você estuda o livro de Gênesis, você nota que deu à luz um homem, deu à luz um filho, na família ou no povo escolhido por Deus. E normalmente o pai pensou, bom, eu vou dar a maior parte da minha bênção, das minhas coisas, para o meu filho mais velho. Mas 10 vezes no livro de Gênesis, Deus decide não escolher o filho mais velho. Ele escolhe o filho mais novo. 10 vezes. Que interessante, porque isso representa exatamente o que aconteceu com a lei. Deus começou com a lei, mas Ele colocou no lugar da lei a graça de Deus, a graça dele. Em vez do Velho Testamento, tem o Novo Testamento. E nós notamos isto na Bíblia. Então aqui na folha nós notamos essas coisas e vocês podem notar a divisão do livro de Gênesis, mas vamos continuar, vamos para o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, Moisés, ele nasce, o povo de Israel ainda está no Egito, escravizado agora porque cresceu tanto que Faraó ficou com medo, esse povo vai querer entrar em aliança com outros povos e vai querer nos atacar. Então ele maltratou Israel. Mas Moisés, ele foi criado no palácio, ele era israelita também. Ele acabou matando um dos egípcios e fugiu. Isso com 40 anos de idade. Fugiu para o deserto, acabou se casando, passou mais ou menos 40 anos no deserto e tomando conta de ovelhas. E no deserto, do livro de Êxodo, há uma sarça, o arbusto, cheio de fogo. Aparece, eu não sei, uma voz conversando com ele. Moisés, chamando ele. E ele fica curioso, eu quero saber. Por que tem um fogo assim na sarça, mas não fica queimada? E não ficou consumida, não. E Deus conversa com ele. O mesmo Deus que a mãe dele
tinha lhe ensinado. E falou: você, Moisés, você vai voltar para o Egito e você vai me ajudar a resgatar o povo do Egito. Moisés, não querendo, estava com medo, mas ele acaba aceitando a missão, tendo a ajuda do irmão dele, que era Arão. Então Moisés e Arão indo para Faraó, de um coração endurecido, negou isso, não quis aceitar. Deus, então, usando a vara de Moisés, ele mandou 10 pragas contra os 10 deuses, os falsos deuses do Egito. E cada vez o faraó, ele endureceu o coração dele. Tudo isso no livro de Êxodo. No final das contas, o povo foi embora, o Mar Vermelho partiu, o exército do Egito foi atrás deles, e Deus permitiu Israel escapar, fechou as águas, matou o exército do Egito, e uma salvação. Em Êxodo 15, Moisés canta uma música, sua irmã Miriam, ela canta a música também. Grande alegria, muitos louvores, o povo feliz escapou à mão do faraó. Deus tinha conversado com Moisés em um monte Sinai ou Horebe, e ele falou para ele: um dia você vai voltar para cá com o povo. Voltou mesmo. E ali, no livro de Êxodo, Deus deu para Moisés o modelo do tabernáculo e a lei, essas duas coisas. E nós vamos ver mais coisas. Na verdade, ele passa um bom tempo, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e nós vamos ver essas coisas. O livro de Êxodo, Moisés escreveu, temos a data mais ou menos 1445 a 1405 AC, ou antes de Cristo, ele escreveu esse livro. Temos aqui uns versículos-chave, tem 40 capítulos no livro, e o tema é libertação do povo de Deus. Quando você pensa sobre o povo de Deus, Israel, escapando do Egito, você na hora deve pensar no livro de Êxodo. Êxodo quer dizer a saída, né? Saiu. Então você pensa no Êxodo, você pensa sobre esse evento do Egito, escapando do Egito. Você pode pensar, então, em Êxodo vai ter Moisés, vai ter Israel, vai ter o Mar Vermelho, vai ter as 10 pragas. Na hora que você pensa na palavra Êxodo, libertação, saída, você já sabe, você precisa procurar algo sobre Moisés. Nesse contexto, você vai para qual livro? O livro de Êxodo. E ali você nota que Deus não somente resgata Israel, mas ele ensina Israel a lei. Em Êxodo capítulo 20, ele dá para Israel os 10 mandamentos. Ele estabelece uma aliança com o povo. Vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. E também ele quer adoração. E nós vamos chegar agora em Levítico. Em Levítico, Moisés escreveu, etc. Mas a palavra-chave tem duas: santidade e sangue. E Elias, pode ler por favor, Levítico 17, 11. Levítico 17, 11. Aqui um versículo-chave muito importante, Levítico 17, 11. Elias? Então, vamos notar as últimas palavras de Levítico 17, 11. Deus diz: o sangue, ou é o sangue, que fará expiação pela alma. A palavra alma, no hebraico aqui, é a palavra nefesh.
e quer dizer alma, quer dizer vida, e representa quem nós somos diante de Deus. A palavra novamente é nefesh. E Deus diz que a vida da alma ou da pessoa está no sangue. E aqui ele diz, para expiar a nossa alma, ele precisa de sangue. Expiar quer dizer cobrir. Nós temos pecado. Você fala, eu tenho pecado, mas eu quero adorar a Deus. Eu quero entrar em contato com Ele. Eu quero andar perto de Deus, com Ele. A Bíblia diz, sem sangue você não pode. Então, por causa disso, Deus estabeleceu uma forma de adorá-lo, chamado o tabernáculo e o sacerdócio. E ele disse, eu vou criar um lugar humilde, uma tenda, o tabernáculo. E a primeira coisa que você encontra no tabernáculo é um altar, onde o povo vai sacrificar animais puros ou limpos, tipo ovelhas, bois, etc. E esses animais inocentes vão perder seu sangue, vão morrer, e Deus vai aceitar esse sacrifício, o povo queimando o animal no altar. Dentro dessa tenda tem outras coisas, até a parte central, o Santíssimo, que tem uma caixa de madeira, mas coberto em ouro. Tinha 2 querubins ou anjos em cima, de ouro também, e Deus se aparecia ali. Esse instrumento, esse negócio dentro do Santíssimo, do tabernáculo, representava a presença de Deus, mas para o povo ter acesso a essa presença de Deus, o povo precisava de expiação, ou algo para cobrir o pecado deles, porque Deus ia consumir o povo por causa do pecado. Então Deus disse, vocês precisam de sangue. O livro de Levítico enfatiza esse fato. Se você quiser entender os levitas, os sacerdotes, o tabernáculo, os sacrifícios, você tem que estudar o livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro muitíssimo profundo. Não é fácil, mas é um livro cheio de Jesus Cristo. Cheio. E para você entender bem o livro de Levítico, você deve estudar o livro de Hebreus. E para você entender o livro de Hebreus, você deve estudar o livro de Levítico. Agora chegamos no livro de Números. Moisés também escreveu esse livro. E Números é interessante. Deus salvou o povo dele do Egito. O povo foi, entre aspas, batizado no Mar Vermelho. O povo recebeu o tabernáculo para ter acesso a Deus através do sangue derramado no tabernáculo. E daí você pode pensar, então o povo está bem, tem Deus, tem liberdade, e agora? Não, então, Deus prometeu colocar o povo novamente na terra de Canaã, a terra prometida. Mas problema, a terra prometida está cheia de povos pecaminosos. E quando eu digo pecaminosos, eu estou falando de povos que matavam seus filhos, nenês, para agradarem os deuses deles. Eu estou falando de povos que tinham pecados tão horríveis que eu não posso nem mencionar tudo que esses povos fizeram. É tão nojento. E Deus falou, vocês vão ter que numerar soldados em Israel, porque vocês vão entrar nessa terra prometida, um lugar maravilhoso, eu vou dar para vocês, mas vocês não vão simplesmente entrar, vocês vão guerrear. Irmãos, algo importante aqui, escapando do Egito representa a nossa salvação,
Passar pelo Mar Vermelho representa nosso batismo. Receber o tabernáculo e tudo representa o início do nosso relacionamento com Deus. Mas entrar na terra prometida é a vida cristã. E pode ser uma vida abençoada. Você pode ver Deus operando na sua vida, dando para você o leite e o mel dessa terra prometida. Mas você vai receber tudo isso pela espada, pelo escudo que Deus nos dá. A espada sendo a Bíblia, o escudo sendo da nossa fé, Deus nos usando. Então, quando você estuda Israel, aqui em Números e nos próximos livros, você nota que há uma guerra. O povo vai batalhar, e vai batalhar, às vezes ganhando e às vezes falhando. Mas então Israel, entrando na terra prometida, na verdade não representa para nós a gente indo para o céu, mas representa a vida abençoada, a vida vitoriosa. Eu vejo, por exemplo, no livro de Números, onde nós estamos agora, que há muitas pessoas que nunca entram na terra prometida. Deixe-me tentar explicar. Deus salvou Israel do Egito, o povo passou pelo Mar Vermelho, foi para o Monte Horebe, recebeu a lei e o tabernáculo, e entrou no deserto antes de entrar na terra prometida. O que aconteceu? Deus falou: vocês vão vencer os inimigos da terra prometida. O povo falou: mas são gigantes, nós somos tipo como gafanhotos, nós não vamos conseguir vencer esses inimigos, são bem maiores. Então Deus falou: bom, eu vou acabar com sua geração e seus filhos, a próxima geração vai entrar e vai vencer. E aconteceu que o povo de Deus passou 40 anos basicamente no deserto, e toda aquela geração faleceu. O maior funeral, o funeral de mais tempo de todos, era esse funeral no deserto. 40 anos só perambulando no deserto, não entrando na terra prometida. Tão perto, muito perto, você pode estudar no mapa, é uma região pequena, mas o povo não entrou, porque não tinha fé. Leia, por exemplo, Hebreus 4 e outras passagens. O povo ouviu, mas não colocou fé na palavra de Deus, então não recebeu as bênçãos. O que eu estou querendo dizer? Aqui em Números nós notamos o seguinte: o povo não entrou na vida abençoada porque o povo não tinha fé. Há muitos irmãos que recebem Jesus, são salvos, mas não andam pela fé e nunca experimentam as bênçãos de Deus. Estão no deserto. Você pode estar aqui comigo hoje à noite, aprendendo a palavra de Deus, mas não tem fé para crescer na palavra, e você está no deserto. E você pode passar 20, 30, 40 anos no deserto. E o tempo todo Deus está querendo colocar você na terra prometida, nas bênçãos dele. Então notamos isso no livro de Números. Agora chegamos no livro de Deuteronômio, último livro da lei, também Moisés escreveu, e ele acaba dando a lei, vamos dizer, a segunda vez. Jesus usa mais o livro de Deuteronômio do que qualquer outro livro do Velho Testamento. Ele gostava, vamos dizer, do livro de Deuteronômio. Palavra-chave, tem várias aqui: terra, herdar, ouvir, coração, amor. A ênfase nesses 34 capítulos de Deuteronômio, Moisés, parece, quanto a mim, que Moisés está pregando para o povo: obedece à lei, ouça a palavra de Deus. Deus prometeu grandes coisas para nós. Olha para o passado que aconteceu, veja o que Ele está fazendo hoje, tenha fé no que Ele vai fazer amanhã. E nós podemos notar essa ênfase no livro de Deuteronômio. Note aqui o esboço geral do livro de
de Deuteronômio. A primeira mensagem, o sermão de Moisés, considere o passado, capítulos 1 a 4. Segunda mensagem pregada por Moisés, capítulos 5 a 26, obedeça à lei. E a terceira mensagem de Moisés, considere o futuro, capítulo 27. Essas três partes no livro de Deuteronômio. Há anos atrás, eu não simplesmente li, mas eu estudei profundamente o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é maravilhoso. Irmãos, é bom estudar esse livro. Toda palavra, todo versículo. Chegamos no fim aqui, o fim do ministério de Moisés. Infelizmente, sabe, aquela geração acabou não entrando na terra prometida por causa do pecado de não ter fé. Infelizmente, Moisés também errou. Ele não tinha fé na palavra de Deus. Ele acabou batendo uma rocha que Deus disse, não, é para você somente falar algo. Mas ele não obedeceu e Deus falou, então até você, Moisés, não vai entrar na terra prometida. E Deus colocou ele em cima de um monte e ele morreu. E até hoje ninguém sabe onde Deus colocou o corpo dele. Você pode ler um pouco sobre isso no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Mas assim terminamos os livros da lei. Os irmãos podem voltar para as folhas aqui e ver os versículos-chave, as palavras-chave, a importância de cada livro. Mas na semana que vem nós vamos chegar no livro de Josué. E a situação muda, nós estaremos na terra prometida e nós vamos ver o desenvolvimento da nação dentro da nação, da terra prometida. Então vai ser muito interessante.